dos aspectos mais estressantes da nossa vida cotidiana, basta nós olharmos para a nossa vida mesmo e perceber qual de nós nunca experienciou, nunca teve a experiência de sentir tédio ou de sentir um certo acinzentamento da sua perspectiva, no entusiasmo que as suas realizações podem oferecer, né? Muitas vezes nós pensamos na nossa ocupação como o dinheiro que ela pode render. A dimensão financeira é importante? É importantíssima, inclusive para o bem-estar psicológico, inclusive para a qualidade de vida. A questão é que há outras coisas além do ganho financeiro que também são extremamente importantes e frequentemente acabam sendo negligenciados. Se você quiser, acabam sendo sacrificados pela priorização do ganhar a vida, ganhar o pão de cada dia. O que nós vemos, né, nas narrativas e como as narrativas dos povos vão mudando dentro da tradição oral, isso é muito interessante porque na tradição oral não existe um registro escrito. Então a liberdade criativa é muito grande. A partir do momento que você tem um registro escrito ou gravado do que está sendo dito, passa a haver uma certa escravização, um certo assujeitamento da narrativa à letra, ao que está sendo escrito. Na tradição oral, há muito mais liberdade em relação a isso. Então, eu conto que eu estive na beira do rio, lá encontrei 3 homens. Aí estava o meu amigo junto. Aí meu amigo conta que ele estava na beira do rio, mas nós ficamos longe do rio e eram 4. Tinha um agachado atrás da moita. Olha, passadas algumas gerações, efeito telefone sem fio, aquela brincadeira, né? Eu cochicho no ouvido da pessoa, a pessoa vira e cochicha no ouvido da próxima. E muitas vezes o efeito final é uma coisa completamente diferente do que foi inicialmente dito. E essa é a graça da brincadeira. Agora, na tradição oral, a coisa não é tão solta assim. Alguns princípios se mantêm e a roupagem desses princípios vão mudando. Então, isto denota que a nossa característica como seres humanos, como seres pensantes, como seres falantes, seres sociais, uma das nossas características é criatividade. Então, quando você pensa que a sua vida poderia ter um pouco mais de criatividade, ou poderia ser mais interessante, o ponto de partida da sua reflexão deve nascer precisamente do fato que se sua vida não está sendo interessante, provavelmente você está fazendo alguma coisa que fere a sua natureza. É simples. E qual é o efeito da vida interessante de menos? O tédio. O que é o tédio? O tédio é a certeza de que não vai haver uma novidade. Certeza na medida em que é possível ter certeza do futuro. Mas eu falo aqui da emoção, emocionalmente, eu não espero nada novo. Eu não espero nada motivador. E várias linhas de pesquisa têm demonstrado que o tédio é uma das formas mais insidiosas e mais difundidas de estresse que existe. Então você é uma pessoa entediada, monotonizada, parada, você está vendo uma pessoa estressada. A gente pensa sempre no estressado como aquele que faz mais coisas do que dá conta. Mas neste caso é precisamente o inverso. É precisamente a perda da esperança de algo novo surgir, né, que leva à experiência do tédio e do estresse associado. O ponto importante é que todo o necessário para uma vida mais gratificante e mais produtiva é inerente a nós. Não é simplesmente dizer assim, olha, você tem tudo para... Não. Não é que você tem tudo. A sua natureza está implícito nela. Na sua natureza, todos os elementos que são necessários para tornar a sua vida de fato interessante e inovadora. E nesse ponto alguém pode perguntar para mim, olha,
Tá bom, você está falando isso tudo é muito bonito, mas como é que isto pode ter uma expressão efetiva dentro da minha vida? Veja só, você pode pensar assim, para eu poder ter essa vida aí que você está dizendo que é mais bacana tal, eu preciso organizar as coisas, eu tenho que organizar a minha motivação, o meu conteúdo mental, a minha memória autobiográfica, né? Eu preciso pôr o pé no chão para poder então... Não. Você já tem isso, na verdade. Isso você já faz. Nós já fazemos espontaneamente. Então por que muitas vezes acaba não funcionando, não operando em nós? Porque nós passamos a desrespeitar a nossa natureza. Não é uma faculdade que me falta e que eu preciso aprender. Por favor, me ensine. Por favor, me ajude. É precisamente o inverso. É algo que nós nascemos sabendo fazer. Se você quiser, a gente pode até arriscar dizer que geneticamente está determinado. Geneticamente e nos primeiros anos de vida, no momento em que existe o que nós chamamos a incrustação biológica, que é um conceito que mais para frente nós vamos ter oportunidade de explorar em outro momento. Tá, mas então por que isso acontece? Isso acontece, meu caro, porque o sistema é muito sofisticado, ele é sofisticado demais, o nosso sistema mental. Então, é muito fácil, né, eu me enganar. E essa é uma característica muito própria do ser humano. Nós temos a capacidade de nos enganar. Por quê? Porque o sistema, por ser muito complexo, ele nos ultrapassa. Os sábios antigos das ciências contemplativas dizem assim, olha, a mente é infinita. Olha, gente, infinito, isso dito dessa forma, se torna leviano e perde completamente o sentido, perde completamente o impacto que deve ter. A mente é infinita significa que a mente é incontável. Vamos pegar dentro da física, quando diz assim, o universo é infinito. O que quer dizer isso? A ideia de não ter fim é paranoica, é delirante, não é infinito. O infinito talvez seja mais bem entendido como aquilo que ultrapassa a minha capacidade de contagem. Então, quando eu digo que os grãos de areia da praia de Copacabana são infinitos, eu não estou dizendo que eles são infindáveis. Eles têm um número finito, sim. Eu só não consigo contar. Da mesma forma, a nossa mente, ela é finita? Sim, claro. Sim, nenhuma outra forma, pelo menos dentro do tempo. Nós nascemos e nós morremos. Ela opera, a nossa consciência opera nesse intervalo de tempo. Mas a sensação de infinitude, a sensação oceânica que eu tenho quando eu contemplo a minha mente, é simplesmente o efeito do fato de que a minha mente me ultrapassa. E isto é absolutamente repleto de efeitos. Permitiu a formação de hipóteses como, por exemplo, a teoria do inconsciente, a ideia da intuição, a ideia das ciências da cognição, tudo isso brota exatamente do fato que eu me dou conta de que eu me ultrapasso. Lacan vai dizer, eu sou excêntrico ao meu pensamento. Eu penso mais do que eu percebo e eu percebo mais do que eu penso. Bem, isto dito, fica muito fácil entender por que eu posso me enganar. Por que a mente mente. Na introdução do meu livro, a introdução é feita pelo jornalista Heródoto Barbeiro, e ele fala, a primeira frase dele é a mente mente, que é uma frase que aí ele tem bastante predileção por essa frase, a mente mente. É muito bonito, inclusive, a construção. Ela mente precisamente porque ela nos supera a tal ponto que ela consegue nos enganar. Nós conseguimos nos enganar sem estar fazendo com isso nada doloso. Não é um erro doloso, deliberado, vou me fazer de bobo para mim mesmo para ter um resultado. Geralmente, quando eu me engano, o resultado é ruim. Eu costumo me dar muito mal. Então, se eu me enganar é um blefe,
que eu faço comigo mesmo, eu sou um péssimo blefador. É mais fácil pensar que nós somos sinceros e singelos mesmo. A tarefa de existir é que é muito grande. Como é que eu posso, então, se eu estou sob a égide de uma existência que pode me ultrapassar de uma maneira tão extraordinária, então como é que eu faço para viver, para existir e não ser massacrado pelo fato de existir? Jean-Paul Sartre, em muitos dos livros dele, ele passa exatamente por essa questão da existência, do contrassenso, né? E a arte de não permitir que isso me suplante, que isto me massacre, que isso me esmague. Para poder sair da vida trivial, né? Da vida do lugar comum, da vida monótona, vamos lembrar um pouco a palavra monótono, quer dizer o quê? De um tom só, monotônico. Então, a minha vida está sendo em Mi bemol. Mi bemol. Mi bemol. Imagina alguém tocando gaita o tempo todo na mesma nota. Tem uma hora que cansa, né? Então, o ponto aí é como então converter uma vida que pode virar mecanicista, repetitiva, automática, para algo que seja de fato uma existência repleta de criatividade interior. Para isso nós vamos evocar o termo arte, que no meu livro está citado lá, vem do grego técnique, significa arte. E o que a arte implica? A arte tem duas vertentes de entendimento. Uma delas é a criatividade subjetiva. Como se fosse necessário falar em criatividade subjetiva, porque toda criatividade brota da subjetividade. Ela pode se imprimir no mundo objetivo, uma tela, óleo sobre tela, ou um filme, ou um vídeo, né? Mas todo ato de criatividade nasce num ponto subjetivo. Essa é uma vertente. E a outra vertente é a vertente da execução exímia. Então, quando você fala em arte, você está pensando tanto em criatividade quanto uma execução exímia. As duas coisas só brotam se eu estiver inspirado. O Pelé, né, nosso querido Pelé, que recentemente faleceu. Todos nós, eu inclusive, adoramos ver aquelas jogadas que ele tinha, né? Era uma coisa fantástica e tudo. E todo mundo converge, todo mundo foca na genialidade dele, na capacidade dele fazer coisas extraordinárias. A melhor descrição, a definição mais precisa que eu achei do que seria o fenômeno Pelé é que Pelé foi o atacante mais completo da história do futebol. Depois vocês pensam nisso. O atacante mais completo. Ele cabeceava bem, ele lançava bem, ele cruzava bem, ele driblava bem, ele chutava bem. Tudo ele fazia muito bem. E por trás desse fazer muito bem, existe algo que pouca gente lembra. Pelé tinha a criatividade subjetiva, mas ele tinha a execução exímia. E de onde que ele tirou a execução exímia? Da prática, da repetição, do treino. Então, existe um relato de um jogador que falava, olha, o Pelé, todo mundo acabava o treino, o Pelé continuava lá treinando o pênalti. Ficava batendo pênalti, chuta pênalti, faz isso, faz aquilo, fica. A teimosia, a perseverança, a persistência é uma marca da genialidade, tanto quanto a natureza extraordinária de uma habilidade. Então, quando você tem uma habilidade extraordinária, e vamos lembrar que a maioria das nossas habilidades são incomparáveis, aliada à perseverança, produz algo da ordem da genialidade criativa. Pode ser uma genialidade que não se expresse como uma coisa genial, mas se a gente lembrar do gênio como gênese,
origem, brotamento, criação, sim, a nossa vida pode ser extremamente criativa. Como diz o adágio, onde está o teu coração, ali está teu tesouro. Então você quer começar a perceber, afinal de contas, o que é que te motiva na vida? Você começa fazendo o seguinte, não é que onde está o seu tesouro está o seu coração. Não. Onde está o seu coração está o seu tesouro. Pare um pouco e perceba aonde o seu coração habita. Que tipo de pensamentos, que tipo de ideias, que tipo de coisas te despertam, no que você se ocupa no dia a dia. Um exemplo típico disso é o hobby. Alguns hobbies são tão sofisticados que o cara chega a gastar mais tempo no hobby do que no trabalho. Por exemplo, Lavoisier, João Batista do Lavoisier, o que foi degolado pelo Robespierre, né? O trabalho dele com expansão de gases e o laboratório dele era quase um hobby. O que ele fazia era outra coisa. O Isaac Newton também. O trabalho do Newton era outra coisa. O laboratório dele, onde ele desenvolveu as leis da física, era algo para o qual ele não era remunerado propriamente dito. Pelo menos, até onde eu sei, não há registro de uma remuneração maciça em cima daquilo. E aí você vai ter... Galileu Galilei era professor da Universidade de Pisa. Ele ganhava a vida dando aula. Então, aonde o seu coração habita, é lá que está o seu tesouro. Você pode começar essa empreitada por trazer mais sentido, por trazer mais tempero, mais sabor à sua existência. Você pode começar percebendo aonde você pousa o seu coração. Alguns temas que foram abordados aqui aparecem no meu livro, né? Um livro sobre mindfulness, e lá eu exploro um pouquinho mais profundamente os temas aqui desenvolvidos. Para quem se sentir motivado, eu sugiro essa leitura, tá bom? Muito obrigado e até breve.